pessoal, eu sou a Cat Pipoca Musical e hoje eu vou falar sobre O Senhor da Fantasia, a biografia do mestre Tolkien. Falar sobre o Tolkien não é tarefa fácil. O escritor é africano, nasceu em 1892 e é uma das mentes mais criativas que o mundo já teve o prazer de conhecer. Os livros dele atingiram adultos, crianças, às vezes na mesma intensidade, que é algo muito especial porque ele realmente trouxe histórias que fizeram a gente desbravar esse e outros mundos com outras criaturas mágicas e tudo mais. E o mestre da fantasia teve boa parte da sua história contada nessa biografia escrita pelo Michael White, publicada em 2013 no Brasil pela editora Darkside Books, nessa edição de capa dura bem bonitona. Uma das coisas que eu mais gosto em biografia é realmente conhecer o contexto e motivações das criações que em um momento ou outro acabam fisgando a gente. Às vezes as obras são memoráveis por conta da história delas, como é o caso do Senhor dos Anéis, e às vezes elas são marcantes realmente por conta do contexto em que elas foram lançadas, como é o caso de Psicose, de Bonequinha de Luxo, entre outros livros que a gente conhece. Boa parte das publicações que a gente encontra sobre o Tolkien, e isso é uma percepção que o próprio autor coloca na introdução, essas publicações acabam endeusando muito as figuras e colocando eles num pedestal que ninguém alcança, e esquecem de mostrar o lado humano dessas pessoas. Por conta dessa perspectiva do Michael White, que é jornalista, esse livro acaba tendo um material bastante completo, mas também objetivo, que obviamente reforça as qualidades do Tolkien, que fizeram ser quem ele é ainda hoje, mas também mostra alguns aspectos da personalidade dele que muita gente não imaginava. Em pouco menos de 300 páginas, ele cobriu toda a vida do Tolkien, muitas das inspirações dele, em capítulos assim, objetivos mesmo, pra falar da infância, do primeiro amor, da paixão dele por línguas, a vida acadêmica, a família, a religião, que também foi muito importante na vida dele, a guerra, o contato dele com os pais, os livros e tudo mais. Então, de um pouco antes do nascimento do Tolkien, até os últimos dias de vida dele, um pouco além também, o Michael White faz uma narrativa muito gostosa de ler, sem ficar idealizando o tempo todo o autor, expondo pontos positivos e negativos dele também. Lá no começo, por exemplo, a gente conhece os pais dele e as dificuldades para criar uma criança, a ausência do pai, que trabalhava o tempo todo, a morte precoce da mãe dele, que era uma católica muito fervorosa e acabou deixando Tolkien... John, né, gente? Vamos chamar Tolkien era família. E acabou deixando ele aos cuidados de um padre de quem ela era muito próxima. E antes de entrar pra faculdade, ele se apaixonou pela Edith. Só que como os estudos exigiam muito da atenção dele, o John foi proibido de ver a amada dele por 3 anos. Passado esse tempo, os dois noivaram e aí começou a Primeira Guerra. O John serviu pela Inglaterra, mas como as coisas não estavam acontecendo ali, demorou um pouco pra cair a ficha do que ele realmente estava fazendo. Até que, obviamente, as primeiras baixas começaram a ser contabilizadas. Essa questão de batalha, de sacrifício, as vitórias manchadas por sangue, isso tudo foram realmente experiências que ajudaram ele a construir Silmarillion, que foi a obra da vida dele. Em 1937, o Hobbit foi lançado e fez um sucesso tremendo. A editora, que estava muito feliz com o resultado, pediu que o John escrevesse mais obras utilizando os personagens hobbits. E até dezembro daquele mesmo ano, o John já tinha começado a escrever os primeiros rascunhos de O Senhor dos Anéis, mas a obra levou 12 anos para ser concluída. E depois que ele concluiu, ainda levou mais uns 5 anos para todo o processo de convencimento e tal, para separar o livro em 3. E também outras questões de que ele queria que o Silmarillion fosse lançado junto, se não fosse, não seria lançado mais nada, aquela coisa toda. Por conta dessa teimosia, do perfeccionismo dele, principalmente de ficar alterando a história sempre, recolorindo desenhos que ele fazia, fez com que todo esse processo de desenvolvimento do Senhor dos Anéis levasse mais de 10 anos. Mas que bom que ele fez, né? Porque senão a gente talvez não teria aí uma história que ultrapassou realmente gerações e se tornou um marco e um clássico. O Michael White também faz um paralelo bem interessante da amizade do Tolkien com o C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, as diferenças religiosas, tanto entre ele e os amigos, como o Lewis, quanto também entre ele e a esposa dele, a Edith, os problemas que eles tiveram no casamento e tudo mais. Esse livro aqui faz parte de uma das primeiras obras aí publicadas no Brasil pela editora Darkside Books, e já era capa dura. E eles também já tinham esse cuidado quase psicopata que a gente já conhece nas obras. No final também tem bastante foto, arquivos históricos, assim, da família do Tolkien. Algumas outras só pra ilustrar o contexto da época, como esse aqui, que é uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. Ah, que simpático, gente. Como o livro não entra, às vezes, em muito detalhe sobre as coisas que aconteceram, o ano que aconteceu e tudo mais, no final tem essa cronologia pra fazer você não se perder na história do Tolkien. Aí no final também tem a bibliografia selecionada e também tem o índice. Às vezes você só quer ver o que ele fala ou onde ele fala sobre Frodo, então você vai lá na página 15, 127, 162. Como esse livro tá meio difícil de encontrar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas lojas que eu sei que tem. Conversem lá pra ver certinho como mandar pra vocês. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, deixa seu comentário pra gente continuar conversando e eu vejo vocês no próximo vídeo.